dia bom. Esse é o dia que fez o Senhor. Regozijemo-nos e alegremo-nos nele. Você deitou, dormiu, está aqui, acordando para o propósito nessa sexta-feira, porque o Senhor te sustentou. Portanto, seja grato e celebre. O propósito de Deus está de pé. Você é propósito de Deus. Seja muito bem-vindo ao Acordando para o Propósito desta sexta-feira, onde nós estamos no mês de fevereiro tratando sobre a temática Gênesis, perpassando por algumas das histórias de Gênesis, o primeiro livro da Bíblia, que traz grandes heróis da fé, grandes personagens da Bíblia, e nós estamos aqui acompanhando aquelas que temos a possibilidade de pensar e trazer para você como ensinamento, como estudo bíblico, como reflexão. Você que nos acompanha aqui, talvez ainda não é inscrito no nosso canal, eu faço para você o pedido que você nos dê a confiança no nosso canal, no nosso conteúdo produzido, que é um conteúdo bíblico, para você fazer a sua inscrição, acionar o sininho das notificações. E olha, não deixe de curtir, comentar e sempre também copiar o link e compartilhar, que é uma maneira de você fazer com que o nosso conteúdo chegue ao maior número de pessoas. Eu quero que você aí hoje abra a sua Bíblia no capítulo de número 28, de Gênesis. Nós vamos ler aqui a partir do versículo de número 10 do capítulo de número 28, porque eu tenho aqui uma meditação para essa sexta-feira. Nós estamos terminando a semana e eu digo sempre, sexta-feira é aquele dia que algumas pessoas se alegram, quando na verdade todos os dias devem ser dias de alegria, porque nós estamos de fato acordando para o propósito. Mas sexta-feira é bem certo que é um dia que você vem de toda a semana cansado, exausto, algumas circunstâncias que vão de alguma forma abalando você durante a semana, mas sexta-feira é o dia da gente pensar aqui em como Deus ele vai nos apontar uma continuidade, ele vai relatar algumas questões da sua vontade para que nós possamos perseguir as promessas dele. Então, capítulo de número 28 de Gênesis, nós vamos ler a partir do versículo de número 10. Diz assim: Jacó partiu de Berseba e foi para Harã. Chegando a determinado lugar, parou para pernoitar, porque o sol já havia se posto. Tomando uma das pedras dali, usou-a como travesseiro e deitou-se. E teve um sonho no qual viu uma escada apoiada na terra. O seu topo alcançava os céus e os anjos de Deus subiam e desciam por ela. Ao lado dele estava o Senhor, que lhe disse: Eu sou o Senhor, o Deus de seu pai Abraão e o Deus de Isaque. Darei a você e aos seus descendentes a terra na qual você está deitado. Seus descendentes serão como o pó da terra e se espalharão para o oeste e para o leste, para o norte e para o sul. Todos os povos da terra serão abençoados por meio de você e de sua descendência. Aí preste atenção no versículo de número 15. Estou com você e cuidarei de você, aonde quer que vá, e eu o trarei de volta a esta terra. Não o deixarei enquanto não fizer o que lhe prometi. Essa é uma história emblemática, não somente por conta do sonho que Abraão tem aqui em Betel. Abraão não, Jacó. A gente está aqui lendo sobre a descendência de Abraão, mas o sonho que Jacó teve em Betel, ele é de fato representativo. Ele tem ali uma visão de anjos subindo e descendo por uma escada que apoiava a terra. Mas o mais interessante aqui desse trecho bíblico que nós lemos aqui, do capítulo de número 28 de Gênesis, é exatamente essa parte final do que nós lemos aqui, dentro desse contexto. Porque Deus ele não somente vai dizer para Jacó que está com ele, mas ele vai dizer que vai cuidar enquanto ele não cumprir aquilo que foi prometido. E por que eu trouxe essa palavra para você nessa sexta-feira?
Aqui a figura de Jacó, ela fala de uma descendência, né, de Abraão. A gente vê aqui a figura de Abraão, a gente vê a figura de Isaac, pai de Jacó, e a gente vê que Jacó está percorrendo uma jornada que tem muito a ver com a promessa de Deus, e não somente a ver com a vontade dele. Eu digo que esses patriarcas aqui, eles seguem sempre um roteiro que não é um roteiro embasado no seu querer. Isso aqui é interessante a gente pensar, mas é um roteiro embasado na direção de Deus e, mais do que isso, um apontamento de Deus para a promessa. E a promessa ela vai se reafirmando através desses patriarcas. Esses homens, eles vão de alguma forma perpassando o seu tempo, a sua geração, e a sua descendência vai deixando a marca do cumprimento progressivo da promessa. Porque a promessa e a visão, ela sempre se dá de uma maneira progressiva. E aí, por que eu estou falando isso para você? Eu quis frisar esse versículo de número 15 do capítulo de número 28 justamente por conta disso. Deus, ele vai reforçar. E tem momentos na caminhada que nós precisamos disso. Vê se você não precisa disso. Deus, ele reafirma o compromisso dele com a promessa que ele fez na tua vida e na minha vida. A caminhada, ela nos deixa, de alguma forma, cansado por algumas circunstâncias, por algumas situações que ocorrem e nos abalam. Então Deus, ele faz questão de reafirmar. Então ele diz: todos os povos da terra serão abençoados por meio de você e da sua descendência. Então ele reafirma aquilo que perpassa pela vida de Abraão, aquilo que perpassa pela vida de Isaac, e isso vai chegar até Jacó. Então Deus vai falar para Jacó: todos os povos da terra serão abençoados por meio de você e da sua descendência. Aí o versículo 15 é um versículo lindo por causa de quê? Porque quando Deus ele reafirma a promessa, ele está falando sobre esses aspectos aqui. Primeiro é que ele está conosco. Então Deus diz: eu estou com você. Então Deus está garantindo a presença dele para a continuidade da promessa. 2, Deus diz: cuidarei de você. Isso significa que Deus ele não somente está, mas que ele vai cuidar. Deus está com você. Deus está cuidando de você, aonde quer que você vá. E aí ele vai falar: e eu o trarei de volta a esta terra, e não o deixarei enquanto não fizer o que lhe prometi. Como se não bastasse a gente ter a certeza da presença de Deus em nossas vidas, isso já é algo magnífico, principalmente por conta daquilo que o Novo Testamento nos possibilita em relação à presença de Deus, que através do Espírito Santo a gente pode ter exatamente essa mesma, vamos dizer, esse mesmo privilégio que Jacó está ouvindo aqui de Deus. Estou com você, cuidarei de você, aonde quer que você vá, e eu trarei de volta a esta terra, não o deixarei enquanto não fizer o que lhe prometi. E aí isso aqui fala para mim de que mesmo nós já sabendo que Deus ele está conosco e ele age através de nós, ele age em nós, Deus ele enfatiza a ideia da presença e, mais do que isso, participação dele. Eu gosto de dizer sempre: olha, se o Espírito Santo ele está em nós, por que é que em alguns momentos a gente pede a presença de Deus? Na verdade, o que a gente está pedindo é a manifestação do poder de Deus, a manifestação do Espírito Santo. Por exemplo, tem pessoas que falam assim: o Espírito Santo esteve naquele culto. Óbvio, o Espírito Santo está no momento de culto. E aí, por que as pessoas falam isso? Na verdade, porque houve uma manifestação de Deus de uma maneira em que se diferenciou naquele cenário, naquele contexto de culto, ou em qualquer outra situação da vida. Então, quando Deus ele vai dizer a Jacó: não o deixarei enquanto não fizer o que lhe prometi, a minha ideia é que eu compreendo esse versículo como uma ideia de manifestação ativa de Deus. Por que eu falo isso? Deus, na sua soberania, ele escolhe agir ou reagir. Deus escolhe manifestar o seu poder
de formas diferentes. E aí, quando eu leio isso, não deixarei enquanto não fizer o que lhe prometi, é porque Deus aqui ele vai agir de uma maneira a manifestar o seu poder enquanto não cumprir aquilo que prometeu a Jacó. E aqui eu penso algo interessante para nós concluirmos a nossa reflexão dessa sexta-feira. O fato de Deus não estar manifestando expressamente ou de maneira perceptível para você o poder dele, não significa que ele não está trabalhando em prol da promessa que ele fez. Mas, entretanto, lendo isso daqui, não deixarei enquanto não fizer o que lhe prometi, eu penso que Deus ele está aqui dizendo algo que vai além do que a gente consegue ver somente no versículo de número 15. E, obviamente, a gente precisa pensar na história dos homens de Deus para poder a gente ver algumas coisas. Quando Deus ele cumpre uma promessa, eu sempre falo isso e gosto de repetir, ele nos imputa responsabilidade. E quando Deus nos imputa responsabilidade, existem coisas que Deus não vai fazer e somos nós que temos que fazer. E talvez eu, obviamente, aqui conjecturando a ideia desse versículo de número 15, eu posso pensar que se Deus ele jamais nos abandona, mas aqui ele fala que não deixará Jacó enquanto não fizer o que prometeu, eu penso exatamente nessa circunstância. Não significa que depois que Deus vai cumprir a promessa, que ele vai nos largar ao léu, na vida, na terra. Não, não é isso. Mas eu entendo que a manifestação de Deus em prol do cumprimento de uma promessa é um compromisso que ele tem em fazer aquilo que nós não podemos fazer e só ele pode fazer. E quando ele cumpre a promessa, é imputado a nós determinadas responsabilidades para que o nome de Deus venha a ser glorificado, inclusive por aquilo que ele cumpriu nas nossas vidas. Portanto, a palavra que eu tenho para você nesta manhã de sexta-feira é exatamente essa. A promessa, ela vai se cumprir porque Deus não te abandonará. Deus ele vai estar com você e não vai te deixar só enquanto ele não cumprir o que ele te prometeu. Isso não significa que quando cumprir a promessa que Deus vai te largar, mas significa que Deus ele vai te dar e vai imputar a você responsabilidade para que você glorifique o nome dele através da promessa que ele cumpriu e através da administração que você vai fazer da promessa ora cumprida. Portanto, fique com essa palavra. Deus ele está com você, Deus está cuidando de você e Deus não vai te abandonar, em hipótese alguma. E quanto a promessa não se cumprir, ele jamais vai deixar de manifestar o poder dele na sua vida. Vamos nessa, vamos avançar, vamos para frente. Sexta-feira, vamos aí renovar a nossa fé, a nossa esperança e vamos perseverar em prol daquilo que o Senhor tem nos direcionado. Eu quero desejar para você um final de semana abençoado, rico e abundante da presença de Deus e mais, da manifestação do poder de Deus na tua vida, que possa ser notório, que possa ser para a glória do nome dele aquilo que vai acontecer na tua vida. A promessa vai se cumprir e Deus está contigo até que se cumpra e depois ele permanece com você. E você fica com a responsabilidade de glorificar o nome dele através daquilo que ele fez na tua vida. Que Deus abençoe, um forte abraço, até segunda-feira, querendo Deus, e parabéns para você que está aqui acordando para o propósito. Um forte abraço.